A execução foi pública. Era para encerrar a história. Mas não encerrou. Um homem foi condenado para servir de exemplo e, por um tempo, funcionou. Ninguém ousou repetir aquilo. Mas existe um detalhe que muda tudo. Ele não foi lembrado como um aviso. Foi lembrado como um herói. E essa parte da história não começou naquele dia. Minas Gerais, século XVIII. Durante o auge do ciclo do ouro, a região chegou a produzir mais de 15 toneladas por ano. Era o centro econômico da colônia. Cidades cresceram rápido, pessoas chegaram de todos os lados, e Vila Rica se tornou uma das mais importantes da América. Mas a riqueza não ficava ali. Ia para Portugal. A coroa controlava tudo e cobrava caro por isso. O principal imposto era o quinto, 20% de todo o ouro extraído. Com o tempo, isso deixou de ser suficiente. Portugal passou a exigir uma cota mínima anual de 100 arrobas de ouro, cerca de 1.500 quilos por ano. Não importava a produção real. Se esse valor não fosse atingido, entrava em cena a derrama. Na prática, era uma cobrança forçada. Autoridades podiam entrar nas casas, confiscar bens, recolher objetos de valor e cobrar o que faltava à força. Não havia negociação. Era uma medida extrema. A derrama foi anunciada em diferentes momentos, sempre com o mesmo efeito: medo. O problema nunca foi só o imposto. Foi o fato de que ele não tinha limite real. Quando a cobrança ignora a realidade, ela deixa de ser arrecadação e passa a ser imposição. Durante alguns anos, Minas conseguiu cumprir as metas. Mas as jazidas começaram a se esgotar. A produção caiu. A cobrança continuava a mesma. Portugal não aceitava a explicação. Para a coroa, o problema era a fraude. Acreditavam que o ouro estava sendo escondido. E reagiram aumentando a pressão. Mais fiscalização, mais controle, mais rigidez. A derrama deixou de ser uma possibilidade distante, virou algo iminente. E quando esse medo se espalhou, a insatisfação deixou de ser isolada. Começou a se organizar. Foi nesse cenário que o nome de Tiradentes começou a circular. Ele não fazia parte da elite mais poderosa, mas também não era um homem sem posses. Tinha uma condição intermediária. Ligado a atividades de mineração, comércio e transporte, e inserido em uma sociedade onde a posse de escravizados era comum, inclusive entre homens como ele, era alferes,
baixa patente militar. Também trabalhava como dentista, comerciante e tropeiro. Vivia em movimento. Percorria caminhos, cidades, estradas. Enquanto outros discutiam ideias em casas fechadas, Tiradentes falava nas ruas, nas estalagens, nos caminhos. Conversava com comerciantes, militares e viajantes. Ouvia e repetia. Falava sobre independência, sobre ruptura com Portugal, sobre um novo tipo de governo, ideias influenciadas pelo iluminismo e pela independência dos Estados Unidos. Mas havia uma diferença clara. Os outros conspiravam. Tiradentes se expunha, e isso o tornava mais visível e mais vulnerável. O movimento começou a se estruturar. Cerca de 20 pessoas estavam envolvidas, entre elas Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ouvidor, Cláudio Manuel da Costa, advogado e poeta, Alvarenga Peixoto, grande proprietário, Padre Carlos Correia de Toledo, Coronel Domingos de Abreu Vieira, homens com influência, com riqueza, com posição. E Tiradentes, o único sem o mesmo nível de proteção política e social. O plano era claro: criar uma república independente em Minas Gerais, acabar com os impostos abusivos, assumir o controle político da região. Mas havia limites. Eles não queriam libertar o Brasil, e a escravidão não era prioridade de ruptura. A maioria dependia diretamente dessa estrutura econômica. Era um movimento com contradições. A derrama seria o gatilho. Quando fosse decretada, a revolta começaria. Mas esse momento nunca chegou. Antes da ação, veio a denúncia. Joaquim Silvério dos Reis devia cerca de 220 contos de réis à coroa, uma fortuna colossal. Resultado de contratos e impostos não repassados. Ele viu na conspiração uma oportunidade: entregar os nomes em troca do perdão da dívida e de possíveis recompensas. Em março de 1789, ele procurou o governador, o Visconde de Barbacena, e revelou tudo: nomes, reuniões, planos, datas. A reação foi imediata: prisões, interrogatórios, pressão. E então veio o movimento esperado. A maioria recuou. Negou participação. Tentou se proteger. Tiradentes, não. Ele assumiu. Defendeu o movimento.
sustentou suas ideias. Tiradentes foi preso em maio de 1789 e levado para o Rio de Janeiro. Passou quase 3 anos na prisão da Ilha das Cobras. Durante esse tempo, foi interrogado repetidamente. Os outros conjurados minimizaram sua participação. Alguns culparam Tiradentes. Ele não recuou. Assumiu uma liderança que nunca teve formalmente. Defendeu o discurso republicano. Em abril de 1792, quase 3 anos depois da prisão, veio a sentença: morte por enforcamento. A execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Mas o objetivo não era apenas matar. O corpo foi esquartejado. Partes foram expostas em diferentes pontos de Minas Gerais, locais estratégicos. Era uma demonstração de poder, um aviso direto. E naquele momento, funcionou. Durante quase 100 anos, Tiradentes foi esquecido. Seu nome não era exaltado. Era evitado. Isso começa a mudar quando, em 1889, a monarquia chega ao fim e o Brasil se torna uma república. O novo regime precisava de referências. Especialmente alguém que pudesse representar a ideia republicana. Tiradentes se encaixava. No ano seguinte, em 1890, o governo declarou o dia de sua execução como data oficial de memória nacional. A imagem dele começou a ser construída. Pintores como Pedro Américo criaram retratos idealizados. Barba longa, cabelos até os ombros, expressão serena. Mas essas imagens ignoravam descrições da época. Relatos apontavam um homem alto, magro, de espáduas largas, já com cabelos grisalhos. No dia da execução, ele teve cabelo e barba raspados, como era padrão. Nada disso apareceu na memória construída depois. A imagem que ficou lembrava Cristo. E isso não era por acaso. Martírio, sacrifício, redenção. A história dele foi moldada para cumprir um papel. Tiradentes não foi lembrado pelo que conquistou, mas pelo que representava. E representação pode ser construída, ajustada, repetida, até se tornar verdade. A Inconfidência Mineira falhou completamente. Não houve revolta, não houve levante. Nada mudou naquele momento. O Brasil só se tornaria independente cerca de 30 anos depois, em 1822. E não como república, como império. Mas Tiradentes permaneceu. O dia 21 de abril se tornou feriado nacional. Seu nome está em mais de 600 ruas pelo país. Estátuas em diversas cidades. Presente em moedas, selos e cédulas. Ele não liderou a conspiração. Não era o mais importante,
não tinha poder real, mas foi o único que não recuou. E por isso foi escolhido, não pela história que viveu, mas pela história que precisávamos contar. Porque heróis não nascem prontos, eles são construídos. E Tiradentes é a prova disso. Gostou do vídeo? Comente Tiradentes para eu saber que você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar um like e o hype para ajudar o canal. Um abraço!